Oi pessoal, vamos começar a ler Ésquilo, Oresteia, uma tragédia em 3 partes. A primeira parte se chama Agamenon. Agamenon foi o comandante geral dos aqueus em Troia. Essa história vai falar sobre, nessa parte 1, o retorno dele à casa. Ésquilo viveu na Grécia no século V. Viveu em Atenas. Atenas, no século V, com a sua assembleia, o seu conselho, para decidir a política. Também com as suas instâncias democráticas de decisão jurídica e numa pujança econômica, né, ela se viu diante do problema, os seus cidadãos se viram diante do problema de terem que decidir sobre as coisas cotidianamente. Com toda a dificuldade que isso acarretava. Essa história do Ésquilo, de uma forma geral, comenta isso. Porque é um embate entre visões do que é justiça. A justiça, ela é ela vem dos deuses quitônios, os deuses da terra, ou a justiça de Zeus, né, e distribuída para polis. Um dom de Zeus distribuído entre os cidadãos para que eles então decidam, né? É uma discussão sobre isso em torno de 2 crimes principais. O primeiro é a morte da Ifigênia pelas mãos do próprio pai, Agamenon, que estava com o exército que foi, com a campanha que foi para Troia, sem conseguir navegar, e por um aviso, ele foi informado que ele deveria sacrificar a deusa Ártemis, a filha dele, para liberar a passagem da campanha militar. E ele sacrifica Ifigênia. O outro crime é um regicídio, né? A morte de um rei, perpetrada pela rainha, esposa do Agamenon, Clitemnestra, quando do retorno de Agamenon à casa. Agamenon estava atendendo a uma exigência de Ártemis para parecer ser um sacrifício, mas na verdade foi um crime, né? É considerado um crime, é discutido se é um crime ou se atende a uma exigência divina, né? E o feito pela Clitemnestra foi entendido por ela também como um sacrifício, mas não a um deus olímpico, mas ao chamado aqui no poema do Zeus subterrâneo, que não tem no Homero nem no Hesíodo, e também as Erínies. Aqui eles falam, porque o poema fala Erínies, né? Mas são as Eríneas, as deusas vingadoras do sangue derramado. Que também é considerado um crime hediondo.
que entra na discussão sobre a justiça, né? Então, essa peça do Ésquilo, ela é uma forma do cidadão, no que ele se vê no papel do público, da peça, e também do coro que intervém, né, na peça. Ele comenta os crimes, ele traz a concepção de justiça dele. Os próprios cidadãos que estão entre o presente democrático e o passado aristocrático, né? E na peça, os cidadãos, então, eles têm a concepção de justiça em confronto com a concepção de justiça dos deuses. E também vai dizer o comentarista dessa peça, dessa edição que eu tenho já atorrando, né? A concepção de justiça dos daimons, que serão os deuses quitônios, e também a concepção dos heróis, que são os personagens humanos da peça. Essas visões diferentes pontos de vista diferentes do que seja a justiça, e também do que é também do que é verdade, né? Estão por esses 4 personagens, os deuses, os daimons, os heróis e os cidadãos. Essas concepções, elas estão em conflito, né? O Jato Rano vai entender esse conflito como uma dialética. Dialética é o confronto entre visões diferentes, né? Então vamos começar a ler. Só mais uma coisa que o Jato Rano comenta é que sobre o herói, no Homero, o herói era aquele que tinha era herói por ter um nascimento nobre, ou por um desempenho espetacular na guerra, né? Ou por uma capacidade de fazer excepcional em relação a uma arte. E depois do Homero, o herói vai ser aquele que tem uma relação individual com os deuses, ou com Deus. Uma relação é aquele que é considerado, no que ele faz, se atende ou não os deuses, né? E se ele satisfaz os deuses, o destino dele vai ser bom. Se ele não satisfaz os deuses, se ele infringe o que os deuses querem, o destino dele será trágico, né? Assim como o herói tem uma relação individual com os deuses, os cidadãos, como um todo, na figura do coro que aparece no texto, ou na figura do público, eles têm relação com os deuses, né? E também tem um destino. A comunidade tem um destino. A comunidade de Atenas tem preocupação de estar tomando decisões justas perante Zeus, para que o destino dela seja bom, né? Ela não quer desagradar os deuses, nem muito menos Zeus, né? Então a primeira parte aqui da tragédia
da Auristeia. É o prólogo, né? O prólogo vai falar sobre... Ele vai falar da noite em que aquele homem que estava um vigia noturno na casa do rei Agamenon vê o sinal de que os aqueus venceram em Troia. E ele então se alegra porque ele vê aquilo como um prenúncio de que a boa administração da casa vai voltar. E ele também vê como fica feliz porque ele vai ser livrado do trabalho de ter que passar as madrugadas, as noites, esperando aquele sinal. Mas tem algo que se sugere é que o movimento dos astros que ele observa no céu noturno, na sua vigilância, mostram a subida e a descida dos astros, o aparecimento e o esquecimento dos astros. Isso sugere a ascensão e a queda dos reis. Então, será que o retorno do Agamenon à casa vai significar que o Agamenon vai continuar sendo rei? Vamos lá. Aos deuses peço, isso aqui é o vigia falando, afastem estas fadigas. A vigilância de longo ano, quando deitado no alto teto dos Atridas, como um cão conheço a ágora dos astros noturnos e os que dão inverno e verão aos mortais. Atridas são Agamenon e Menelau, filhos de Atreu. Como um cão, ele espera notícias da guerra no teto do palácio. Então ele está aqui pedindo aos deuses, tá? Começa pedindo aos deuses o afastamento das fadigas. E ele não pede diretamente que o sinal apareça, ele pede por ele. Ele está extenuado. E ele está dizendo que é uma ágora, o céu. Como a ágora na cidade, que é o ponto de encontro de reuniões, né? Os astros noturnos se reúnem no céu. E eles dão inverno e verão aos mortais. Eles decidem as estações. Eles decidem sobre a vida de todos, né? Aí ele compara os astros, olha só quem. Claros príncipes a brilhar no firmamento. Astros, ao desaparecerem, e ascendentes. Então ele já comenta que os astros são como príncipes. E os astros aparecem, eles ascendem e descendem. Como os príncipes que ascendem e descendem. Ou desaparecem, melhor, né? Agora aguardo o sinal do lampejo, a luz do fogo a trazer voz de Troia.
e notícia da captura. Tal é o poder do viril coração expectante da mulher. Ele está pedindo pelo sinal. E olha, trazer voz de Troia. Ele está esperando a luz, que é o fogo que foi combinado, é o fogo que é da Troia em chamas, né? Que é uma voz de Troia. A Troia pegando fogo, ela tem uma voz que é escutada quando ele vê ela em chamas. E essa voz, por que voz? Porque ela traz notícias. Interessante, né? Ele vê a chama e isso é como uma voz. Isso traz notícias, né? A referência dele é pela voz. Ele transforma o visual em falado. E o que é falado? O que a Troia em Chamas está falando? Fui capturada. E o viril coração expectante da mulher é a rainha que está tomando conta, né, do palácio e também à espera de notícias, é a Clitemnestra. Quando tenho o meu leito notívago e orvalhado, sem a visita de sonhos, pois o pavor, em vez do sono, assiste sem fechar pálpebras, firmes no sono. Então ele está acordado durante a noite, a cama dele está orvalhada, está deixada ali, ele não está deitado, então ela está pegando o orvalho. E ele não consegue dormir por causa do pavor. E quando penso em cantar ou chilrear, talhando este sonoro remédio do sono, choro e gemo a conjuntura desta casa, não como antes a mais bem servida. Então, quando ele pensa em cantar para afastar o sono, né? Porque ele está em sono. Ele sente o sono, mas não consegue dormir por causa do medo. E para suportar, então, o peso do sono, ele pensa em cantar. Mas não consegue, porque ele chora e geme a atual conjuntura da casa, que atualmente é mal servida, mal administrada. Então ele está com medo, tem medo do que possa acontecer, ele não fala medo do que, né? E está sem conseguir dormir e sem poder dormir também. Aí ele, e para evitar cair no sono sem vontade, sem controle, né? Ele pensa em cantar. Mas não consegue cantar. Você vê que ele está preso, o que é uma prisão, né? Ele está diante de uma tarefa, ele está profundamente desgostoso com o atual estado da casa. Ele espera o sinal luminoso, ele está caindo de sono, mas sente um medo, um pavor, mais que medo, sente pavor. E quando o pavor por um momento sai e ele arrisca cair no sono, ele, tem que cantar, mas não consegue, ele chora, né?
Ele está apavorado demais para dormir e só consegue chorar, né? Esse homem está desesperado. Agora, seja feliz, afastamento de fadigas. Ao surgir nas trevas o fogo mensageiro, ele pediu e foi atendido. Salve, ó luzeiro da noite, anúncio de diurna claridade e de muitos coros compostos em argos por esta conjuntura. Então ele viu o fogo em Troia e disse que aquilo traz luz para a noite, uma claridade de dia, e trará coros. Aí ele grita: Iou, Iou, assinalo claro a mulher de Agamenon. Ele gritou para Clitemnestra ouvir. Ergue-te do leito e já eleva pelo palácio o alarido álacre por este lampejo. Ele avisa a Clitemnestra para que ela avise o palácio todo. Se está capturada a fortaleza de Ilion, como clarão se mostra mensageiro. Por mim mesmo dançarei o prelúdio. Ele já vai comemorar porque já está livre. Pois farei os bons lances dos soberanos. Quando o clarão me deu triplos 6. Os deuses decidem o destino dos homens e como um todo e também individualmente. Jogam dados e caíram 3, 6, que indicam, isso é o vigia falando, a sorte, que a boa sorte chegou à cidade. Os bons lances dos soberanos são os lances de dados dos deuses. Que possa na vinda tomar nesta mão a mão amiga do senhor do palácio. O vigia se sente até próximo do rei. Acha que vai conseguir segurar na mão do rei. Está se sentindo amigo do rei. O mais calo. O que mais vai calar? O que mais aconteceu que ele poderia calar? Mais o que? Ele calou. Grande boi na língua pisou. A casa mesma, se tivesse voz, falaria bem claro como eu adrede a quem sabe falo e aos outros oculto. Esse final mostra que tem uma coisa errada na casa. A casa não tem voz. Tem voz Ilion, Troia, né? Tem voz os astros do céu. Troia disse, foi capturada. Os astros do céu que trazem as estações, trazem o tempo cíclico. Então estão dizendo também da queda, do movimento cíclico dos poderosos, né? Ascensão e queda, ascensão e queda. Troia e o céu e os astros, né, tem voz, mas não tem voz a casa. Interessante como o homem é misterioso para ele mesmo. Os astros não são, né?
O que a casa diria se tivesse voz? Ele não disse o que, mas ela falaria bem claro o que ele fala a quem já sabe. E ele esconde a quem não sabe. Essa fofoca, né, do que está acontecendo ali na casa, ele só fala a quem já sabe. A quem não sabe ele não fala. Ele não pode falar. O vigia não pode falar. Então o vigia ele tá sabe que está acontecendo um monte de coisa errada na casa, mas a situação dele mesmo é de fadiga, e talvez pela situação da casa ele esteja com medo do que pode acontecer, né? Ele comemora pela liberdade dele em relação ao trabalho, mas ele tá achando que não vem boa coisa por aí, não. Então a gente continua no próximo vídeo, tá? Obrigado.